vamos trabalhar. Essa semana nós vimos esse sujeito aí, né, ficar famoso, com essa cara um tanto estranha cá entre nós. Eu não sou lombrosiano, eu não acho que as pessoas devam ser julgadas pelas suas fisionomias, aparências enganam, mas esse sujeito com essa cara um tanto estranha aí ganhou destaque nas redes sociais porque ele é um professor. Ah, sim, de praxe eu começo sempre falando da guerra cultural, para quem está acompanhando pela primeira vez. E foi um motivo muito ruim, foi uma coisa muito feia que ele fez, né? É uma escola de alto nível em São Paulo, os filhos do meu melhor amigo estudam lá e ele elogia bastante a escola, diz que é uma escola correta, plural. Isso foi um episódio aparentemente isolado, mas a postura, a reação da escola foi muito ruim. E isso tem tudo a ver com a guerra cultural de que nós tratamos aqui sempre. Esse professor, ele humilhou um aluno que estava simplesmente apresentando uma visão diferente, o contraponto, o contraditório, em relação a uma palestra de uma psolista indígena, né, falando um monte de bobagens sobre agronegócio. Veja, nem deveria ser preciso entrar no mérito da questão. Por um acaso, o garoto está coberto de razão e o professor e a palestrante estão totalmente equivocados. Essa é minha visão e não é desprovida de embasamento. Eu estudei já bastante esse assunto, mas não quero dar cartada. Não quero fazer apelo à autoridade. Por quê? Justamente porque esse, para mim, é o cerne da questão aqui. É o maior problema. Nós temos um aluno adolescente querendo contra-argumentar, querendo apresentar uma visão distinta numa escola que se pretende plural. Nenhum professor que se preza pode, de alguma forma, desencorajar esse tipo de coisa. Alguns ali acham que o aluno talvez foi um pouco descortês com a palestrante. Tudo isso é passível de discussão e de crítica, se for o caso. Mas jamais, jamais retirar de um aluno adolescente o desejo de aprender, de buscar a verdade e de expressar a sua opinião. Ele está lá para isso. O professor não só humilhou o aluno, como fez a coisa mais abjeta que existe, que é o apelo à autoridade, que é a carteirada. Você sabe quem eu sou? Eu sou um especialista, eu tenho diploma em Harvard. Pero no mucho, não é mesmo? Porque é um cursinho online de $250 sobre afro, sei lá o quê, aquelas baboseiras que não servem para nada, não garante empregabilidade para ninguém no mercado, né? E o cara fez o curso durante a pandemia e acha que tem diploma de Harvard. Mesmo que fosse o caso, eu já cansei de ver baboseira sendo proferida por gente de Harvard, ao contrário desse cara que não é. Já cansei de ver. Aliás, eu brinco que tem mais comunista em Harvard do que em Cuba, né? Mas o ponto é o seguinte, é absolutamente condenável um professor humilhar um aluno dessa forma. Eu sou um especialista, o dia que você chegar aos meus pés, você vai entender. Isso é inaceitável. E aí, a coisa ganhou uma repercussão, lembrando, uma escola que custa 15 pila por mês. A pequena bagatela de 15 mil reais por mês, por aluno. E não tem desconto para o segundo nem para o terceiro filho. Meu amigo, tá bem. E chega a escola e reage dessa maneira absolutamente condenável. Olha um trecho aqui. Durante o momento reservado a perguntas, um aluno discordou da senhora Guajajara de maneira desrespeitosa. Mesmo que fosse o caso, nada justifica. Em seguida, um professor corrigiu o aluno de maneira que também foi inapropriada. Inapropriado, para usar o mesmo eufemismo, é essa notinha, ô turma da escola. Recebi muitos elogios de vocês. Isso não é aceitável. Aliás, na minha visão, não é aceitável o professor, como é que é? Bessia Masques? Como é que é o nome? É isso? Agora eu esqueci. Alguma coisa assim. Não é aceitável esse sujeito continuar dando aula na escola. Eu sou contra campanhas de cancelamento. Já fui alvo de não ligo, não sou cancelável, mas nesse caso é uma questão de pais, que são os clientes, que são os que pagam a conta e pagam caro, como eu disse, se preocupando com os seus filhos. Esse tipo de postura não é condizente com uma escola séria. Obrigado, Marcos. Então, eu acho que esse cara tinha que ser demitido. Agora, essa nota covarde da escola, o aluno foi desrespeitoso, o professor corrigiu, mas de maneira inapropriada.
vai plantar batata, né? Não é inapropriado, é inaceitável. E não foi sequer corrigido o aluno. O aluno está certo. E é por isso que nós temos que aplaudir jovens corajosos como esse garoto, que diz que não mudará o seu posicionamento, apesar da postura que ele sofreu e foi submetido a essa humilhação. Veja, algo está mudando. E aqui a gente já começa a primeira mensagem em prol da esperança. Alguns anos atrás, esse professor, ele proliferava que nem os gremlins. Para quem tem mais de 40 vai saber, né? O bichinho era fofinho ali, o gizmo, mas dava água depois de meia-noite, dava comida, o bichinho começava a cuspir bolinha de pelo que virava uns monstrengos, né? E esse professor aí, esse perfil aí do Messias Basques, sei lá, alguma coisa assim, era o que tinha em sala de aula. Estavam lá, doutrinando. E não é escola pública, não, escola particular, como essa, né? Universidade, por aí vai. E não havia reação, não havia exposição, porque não tinha o advento das redes sociais ainda, não tinha um movimento incipiente que seja conservador para poder peitar esse tipo de coisa e dar confiança para o aluno entender que não está sozinho nessa.